sol é a fonte de energia que mais cresce no mundo. E a primeira usina solar do Brasil acaba de ser inaugurada no Ceará. O Cidades e Soluções foi conferir de perto o resultado. A energia gerada pela usina não tem como destino um local específico. Ela entra no Sistema Nacional, que concentra todas as fontes, hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear, e distribui para todo o país. Conheça o atlas que identifica as regiões do país com maior exposição à radiação solar. Direto de Paris, Joana Calmon revela os bastidores da Agência Internacional de Energia. We look very seriously also at energy security, but of course also at environmental protection and economic development. No meio da aridez do sertão, brilha a vanguarda da geração de energia. São os painéis da primeira usina solar a produzir eletricidade em escala comercial na América Latina. O investimento no projeto é de 12 milhões de reais, com apoio do governo do Ceará, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Prefeitura de Tauá. A 360 quilômetros de Fortaleza, Tauá foi escolhida para sediar a usina porque possui os melhores índices solares do Nordeste. Neste período do ano, recebe em média 245 horas de sol por mês. Isso significa que quase não chove por aqui nesses dias. Este céu claro, com sol em grande quantidade e intensidade, bem perto da linha do Equador, foi fundamental para definir o local de instalação da usina. Mas outros fatores, como a infraestrutura da região, também contribuíram para a escolha de Tauá. A cidade, de 55 mil habitantes, tem uma rede elétrica bem estruturada e boa cobertura de telefonia e internet. Tudo isso contou a favor de Tauá, e as recompensas já aparecem nas perspectivas geradas pela implantação da usina. O pequeno hotel de Dona Maria do Socorro, por exemplo, está sempre movimentado. Aumentou muito, gente. Depois dessa energia solar, o pessoal vem, passa uns 5 meses, 2 meses. Todo dia tem gente dessa energia solar. E outros empreendedores que já estão de olho no que a cidade pode oferecer. Glauco, que é de Campos Sales, no sul do Ceará, acaba de abrir em Tauá uma loja de informática e telefones. A nossa empresa aqui em Tauá já está um ano e 2 meses. Antes de colocar, eu fiz uma pesquisa do mercado e identifiquei que Tauá, para os próximos anos, é um bom potencial. Então a gente resolveu investir em Tauá e até 1 ano e 2 meses estamos adorando. Até os terrenos ao redor da usina foram valorizados. Hoje ela vale 5 vezes mais do que foi negociado e hoje já tem terrenos que foram negociados para construções de residências, vão ser construídos ao redor e isso valorizou muito. Seu Joaquim também se sente valorizado. Foi escolhido para ser o responsável pela manutenção da usina. Eu trabalho hoje numa coisa que eu gosto de fazer e numa coisa nova, que é nova para todos nós, né? Para todo o Brasil. Na minha terra, sendo bem remunerado, estou todo dia em casa com a minha família, não precisei sair do meu estado, da minha região para ir buscar emprego fora. Aqui mesmo eu me sinto realizado. Empregos diretos mesmo não passam de 10. A operação da usina é toda automatizada. Os painéis captam a luz do sol e a transformam em energia. Estas máquinas monitoram e enviam a eletricidade gerada para a rede de distribuição. A energia gerada pela usina não tem como destino um local específico. Ela entra no Sistema Nacional, que concentra todas as fontes, hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear, e distribui para todo o país.
Com 4.680 painéis, a usina tem potência de 1 megawatt. Isso é suficiente para abastecer 1.500 casas populares. A Agência Nacional de Energia Elétrica e a Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará já autorizaram o aumento da potência para 5 megawatts. É a meta para os próximos 2 anos, mas isso vai exigir a instalação de mais 17.300 painéis. Uma tecnologia cara, que depende de materiais 100% importados. Por isso, este é um investimento com retorno de longo prazo, quase uma aposta. A gente acredita que essa tecnologia é uma tecnologia do futuro, então a gente está fazendo esse investimento para realmente estar aprendendo, tá estando aí com esse pé na frente para essa expansão que eu não tenho dúvida que vai ocorrer aqui no Brasil. Com a natureza ajudando, né, e a gente também tem que lembrar, o Brasil tem silício também, tem quartzo, que é a matéria-prima desses painéis, então a gente tem tudo para virar aí um grande gerador mundial de energia solar. De acordo com estimativas da Agência Internacional de Energia, em 2 décadas, 2% da produção de eletricidade no mundo virão da energia solar. Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Japão e China saíram na frente dessa tecnologia. Não podem contar com um clima como o nosso, mas criaram vantagens que ainda não temos: subsídios e incentivos fiscais. O Ceará é, por enquanto, o único estado brasileiro a possuir uma legislação exclusiva para a energia solar. Para ela dar o primeiro passo, ela precisa de um certo empurrão, um incentivo inicial, uma compensação de tarifa ou um desconto de impostos que viabilizaram os empreendimentos. À medida que os empreendimentos foram chegando, criou-se escala na fabricação, a pesquisa avançou na eficiência dos painéis fotovoltaicos, o operador da usina aprendeu a operar melhor, né? A montagem ficou mais barata por causa dos ganhos de escala, a operação ficou mais barata. Pelo menos 50% mais barata nos últimos 10 anos, segundo a Agência Internacional de Energia. A usina solar ainda tem outra vantagem: pode ser ampliada apenas com a montagem de mais painéis. Estes levaram apenas 6 meses para entrar em operação, e o espaço aqui é suficiente para comportar os 220 mil painéis necessários para gerar 50 megawatts, a meta final da usina. Uma potência que ainda é 10 vezes menor que a produção eólica do Ceará. Graças ao vento constante e ao espaço livre na região litorânea, o estado é um dos mais visados para a implantação dos aerogeradores. O diretor da usina explica que as matrizes energéticas não competem, elas unem força e potência para gerar tranquilidade aos responsáveis pela distribuição de energia elétrica no país e segurança aos consumidores. A diversificação ela é muito importante porque existem épocas que chove, então a gente tem as nossas hídricas dando conta do recado. Quando faz sol, por exemplo, essa usina aqui, ela injeta a energia na rede, então podemos economizar água nos reservatórios. Quando venta, a mesma coisa, as eólicas geram energia, pode-se economizar água nos reservatórios. Mas o vento não venta todos os dias, o sol só brilha de dia, não brilha de noite. Então essa diversidade da matriz faz até como que o sistema de transmissão também seja otimizado, compensando as sazonalidades de cada energia. Então a diversidade da matriz energética eu acho que é o segredo para a gente ter aí uma energia sustentável e confiável, porque também não adianta nada se a gente não tiver aí a confiabilidade. Quem lembra do nosso apagão de 2001 sabe o quanto custou isso para a nação. Esse é o Atlas Solarimétrico do Brasil. O estudo revela com precisão quais as áreas mais expostas à radiação solar ao longo do ano. Quanto mais escura a cor, maior a intensidade de sol. Embora o Nordeste apareça em situação de vantagem, há potencial de aproveitamento energético em praticamente todo o território nacional. O preço ainda é
vamos dizer, elevado, mas está se aproximando rapidamente do que o consumidor brasileiro paga na sua residência ou no seu comércio. Como é que a gente mede essa queda do custo nos últimos anos? Olha, a queda, vamos dizer, ela é bastante acentuada, principalmente pela redução do custo da célula fotovoltaica, o que é o principal componente do custo da instalação. Apesar de você ter, vamos dizer, num sistema isolado, você tem baterias, você tem inversores. Nos sistemas conectados a redes, você tira o custo do armazenamento, então isso também reduz o custo global do sistema. Eu diria que dentro de talvez mais aí uns 5 anos, nós teremos os dois custos se equivalendo. O custo pago pelo consumidor à concessionária de distribuição e o custo que seria, vamos dizer, do investimento dele para ter no seu comércio ou na sua residência uma geração fotovoltaica. Eduardo Serra é um dos mais importantes pesquisadores do CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Para ele, chegou a hora de o Brasil prestar mais atenção na energia solar. A vantagem é que o mundo caminha nessa direção. Então, se nós não fizermos nada agora, perdemos vamos dizer, o bonde da história. Então, na segunda metade desse nosso século agora, a maior parte da geração será de fontes renováveis. O Brasil vamos dizer, já tem uma matriz limpa, mas as nossas fontes hidráulicas também, em determinado momento, se tornarão gradativamente mais caras. E nisso, os custos da geração solar, eólica, biomassa, vão se aproximar rapidamente dos custos de geração hidráulica. Então, é importante que nós nos preparemos para que a indústria brasileira possa vir se preparar e nós não nos tornarmos no futuro importador de equipamento, de tecnologia de outros países. Um estudo do CEPEL revelou que Petrolina, em Pernambuco, é o melhor lugar do país para abrigar a nova plataforma de pesquisa e desenvolvimento em energia solar do país. Além disso, é preciso abrir caminho para o solar em outras frentes. Você ter um incentivo à pesquisa e desenvolvimento, criação de um mercado consumidor, incentivo à indústria de fabricação de células e de módulos e incentivo à indústria para a purificação do silício metalúrgico para o silício grau solar. Estamos nesse caminho? Estamos nesse caminho. Em quanto tempo a gente deslancha? Olha, se eu soubesse, eu estaria investindo fortemente em montar uma indústria, mas estamos caminhando. Do nosso tempo. Matéria-prima preciosa, serve de base para a fabricação dos mais variados produtos. É fonte de energia e também instrumento político. Em 1973, Guerra do Yom Kippur. Israel recebe apoio e armamentos dos norte-americanos. Como forma de protesto, os países árabes da OPEP, que possuem as maiores reservas de petróleo, reduzem a produção. Em poucos meses, o preço do barril quadruplica. Resultado, uma longa recessão nos Estados Unidos e na Europa. Um duro golpe para a economia mundial. Extremamente dependentes dos produtos petroquímicos, as nações mais desenvolvidas do planeta, integrantes da OCDE, decidem se unir para não ficarem tão vulneráveis. No ano seguinte, elas criam a AIE.
A Agência Internacional de Energia foi fundada em 1974 durante a crise petrolífera. O papel dela naquela época era coordenar as medidas para assegurar um fornecimento energético, principalmente de petróleo, capaz de sustentar o crescimento econômico dos países que faziam parte da organização. Hoje essa missão foi ampliada e passou a levar em conta as mudanças climáticas e a necessidade de proteger o meio ambiente. O italiano Paolo Franchio é quem comanda o Departamento de Energias Renováveis da agência, uma unidade que demorou para ser implantada. Recently, in particular with the IPCC report of 2007 showing that climate change is a huge challenge worldwide, the IEA has been developing scenarios that can bring to the mitigation of climate change. And this has now changed radically, and we look very seriously also at energy security, but of course also at environmental protection and economic development. And when did this division that now you're coordinating started? Now, the division started as a small unit, and when I say unit, it's really one person, in 1999. 99, yes, only one person. This was the Renewable Energy Unit. Hoje, Paolo já conta com 12 funcionários, de um total de 200 que trabalham na Agência Internacional de Energia. We have expanded our activities very, very significantly, and we are covering a lot of things from renewable technologies to renewable markets and policies, and most recently to the system integration of renewables, which is also a very important point. Conter as mudanças climáticas, cortando as emissões de carbono pela metade até 2050. Pelas projeções da agência, para que essa meta seja cumprida daqui a 4 décadas, 50% da eletricidade consumida no mundo terá que vir de fontes renováveis. Os outros 50% seriam divididos meio a meio entre energia nuclear e combustíveis fósseis. A grande promessa, na opinião de Paolo, tem lado alto. A luz do Sol, que incide sobre a superfície da Terra em apenas 1 hora, produz uma quantidade de energia milhares de vezes superior ao que consumimos durante um ano inteiro ao redor do planeta. O problema é o custo da energia solar, ainda muito mais alto que o de fontes convencionais. To develop a new technology takes decades, not just a few years. They need to go from the research and development to the pre-demonstration phase, to the demonstration phase, and then to the large-scale deployment, and it takes a big amount of years until they get mature and they are really competitive on the market. But as I said, the solar PV is the technology at the moment that is decreasing its cost faster than any other technology in the world. Nos últimos 2 anos, o preço de produtos fotovoltaicos caiu cerca de 50%. Now this cost decrease will continue, although a little bit slower, and we think that by 2020, it's in the next 9 years, the cost will be at least again halved. The problem today is that still the growth of solar is too much concentrated in a few number of countries. Germany, Italy, Spain, the United States, Japan, Czech Republic for 1 year, and that's it. These have to expand. Hoje, em pleno século XXI, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas ainda vivem sem eletricidade. E em muitos locais onde as redes elétricas não chegam, a energia solar seria a opção mais em conta. If you go in Africa, or if you have similar problems in some areas of Brazil or in other places of Latin America, solar is already the most competitive. The problem there is not the competitiveness, the problem is a financing model for poor people that cannot afford to pay a high upfront problem. You see, the problem with solar is that the costs are all upfront at the very beginning. They are not
spread out because there is no fuel. Fuel is zero, but you need to pay all the costs at the beginning. Okay, to put that in place. Yes. Now, in alternative, you need to have a good financing scheme that allows you to, or the people that are buying solar, to pay this high price at the beginning and to spread it out over time. So this is the first thing to remind for Africa, for India, for many, many places in the world that are far away from the grid. A exuberante exposição ao sol credencia o Brasil a ocupar um lugar de destaque entre os países que investem nessa fonte de energia. Ainda há muito o que fazer, mas já saímos da inércia. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima.